Sejam muito bem-vindos, eu sou Paula Leal, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia com as análises dos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Silvio Navarro e Flávio Morgenstern. E Ana Paula Henkel de Los Angeles. Guilherme Fiuza e Augusto Nunes estão de férias nessa semana. E em consequência de restrições impostas pelo YouTube, não vamos mais transmitir o Oeste Sem Filtro e demais programas da casa no canal da Oeste. Todos os nossos programas serão transmitidos na plataforma Rumble. O Oeste Sem Filtro também é transmitido na plataforma vimeo.com/Revista Oeste. Então, pessoal, se houver algum problema com o Rumble, o programa segue nesse outro canal. Hoje, terça-feira, 17 de janeiro de 2023, confira os destaques desta edição. Neto de Lula, de apenas 18 anos, ganha cargo no governo de Sergipe. A nomeação teria sido baseada em critérios técnicos. Ministro do STF, Gilmar Mendes, manda soltar detentas do semiaberto para abrir espaço para presas em manifestações em Brasília. Deputado federal do PL, Sanderson, denuncia ministro da Justiça, Flávio Dino, por prevaricação. Para o parlamentar, houve omissão em relação às invasões do último dia 8. Sanderson é o nosso entrevistado de hoje. Tem muito mais agora nesta edição de Oeste Sem Filtro. A Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra 39 pessoas suspeitas de envolvimento na invasão e depredação do prédio do Senado Federal no último dia 8. As denúncias foram encaminhadas ontem ao Supremo Tribunal Federal. A PGR enquadrou os denunciados nos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano e deterioração do patrimônio público tombado. Embora o ministro Alexandre de Moraes tenha apontado a possibilidade de crime de terrorismo, a PGR não denunciou os manifestantes por esse tipo penal. Para começar aqui a nossa rodada de análises e comentários no programa Oeste Sem Filtro, começo com você, dando as boas-vindas a Silvio Navarro e lembrando a nossa audiência a respeito desse assunto que as denúncias foram assinadas pelo subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, criado na semana passada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E aí, Silvio, também queria te perguntar a respeito da criação desse grupo, né, pelo PGR Augusto Aras. Boa tarde, Paula Leal. Boa tarde para a queridíssima Ana Paula Henkel e o meu amigo Flávio Morgenstern, parceiro de Estúdio Oeste, hoje aqui também no Oeste Sem Filtro. Sobretudo, boa tarde a você que nos acompanha agora pelo Rumble e também pelo nosso site, revistaoeste.com. Veja, Paula, antes de mais nada, queria frisar o seguinte. Tem aí 39 pessoas denunciadas. A gente vai repetir a exaustão que condenamos qualquer tipo de vandalismo, qualquer tipo de depredação de patrimônio público, privado, e mesmo que alguém ache que estaria com uma motivação certa, não tem como chegar ao certo pelo jeito errado. Nós condenamos com veemência qualquer tipo de ato desse tipo que a gente acompanhou no dia 8 de janeiro. Dito isso, agora começam a aparecer as primeiras pessoas que supostamente, pelo menos entendemos, que tem a conduta individualizada dentro dessas acusações. Mas a pergunta inicial de largada que faço é: e as demais? Pessoas que foram levadas para a Papuda, pessoas que foram levadas para a Colmeia, no caso de mulheres. Há uma série de relatos que vêm sendo coletados, repassados por advogados, de que as condições dentro dessas duas unidades prisionais não seriam as mais adequadas, que a tipificação do crime não é clara. E também ressalto aqui uma divergência, e isso já vai se tornando cada vez de forma mais pública, entre os próprios ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, em relação ao crime de terrorismo. O ministro Alexandre de Moraes insiste em afirmar que foram atos terroristas. Inclusive, publicou isso nas redes sociais, na sua conta, no perfil Hoje, por exemplo, no Twitter. Mas não não sabemos se é majoritário esse entendimento na corte, mas seguramente não é total. Então isso já é um alento, porque o crime de terrorismo me parece exagerado nesse caso. Também queria ressaltar aqui, pegando aqui
os artigos da própria Constituição. E me alongando só um pouquinho, Paula, para lembrar que em diversos casos essas prisões deveriam ter sido relaxadas, né? Então, trago aqui, por exemplo, uma manifestação. Veja, olha, a principal razão da audiência de custódia é a verificação de requisitos legais e constitucionais da prisão em flagrante delito. E cito o artigo 310, caput 1 do Código de Processo Penal. Se não tem tais requisitos, se não há os mínimos elementos de materialidade e probatórios, ela necessariamente deve ser relaxada, o que é uma das garantias fundamentais do cidadão no artigo 5º da Constituição Federal. Portanto, ao que parece, passada aí mais de uma semana, e muita gente que ainda está presa de forma abusiva e ilegal. E os nomes dos 39 denunciados não foram divulgados e o inquérito corre sob sigilo. Quero dar boa noite, boa tarde ainda, né? Ana Paula Henkel, direto de Los Angeles. Boa noite para vocês no Brasil, né? Boa noite, Paula, craque Silvio Navarro, querido Flávio, e um beijo ao Fiuza, ao mestre Augusto Nunes, merecidas férias, bom descanso, e boa noite à nossa audiência maravilhosa. O que o Silvio trouxe é muito importante, porque existe uma narrativa aí, e me perdoem o francês, né? Eu vou usar a palavra que é o que está aí, uma narrativa porca de atos terroristas. Inclusive, tem militantes da imprensa, eu não diria nem jornalistas, mas militantes da imprensa colocando ali, fazendo um jogo de palavras para que o que aconteceu, e como o Silvio muito bem disse, todos os disclaimers feitos, aqui nós vamos sempre condenar violência de qualquer maneira, principalmente com dano ao patrimônio público, patrimônio privado, às instituições, à nossa democracia, enfim. Mas existem muitas narrativas já aí nesse joguinho de palavras de muitos militantes da imprensa, ou acho que podemos falar, né, um puxadinho, assessoria de imprensa do PT, do atual governo e até do Supremo Tribunal Federal, tentando comparar o nosso 8 de janeiro com o... Não falo nem Capitólio mais, tentando comparar com o 11 de setembro, com o 9/11, terrorismo, nível... terroristas sérios que têm que ser perseguidos, que têm que ser presos. Inclusive, gente falando, tuitando o seguinte: vamos prender logo esses bolsonaristas, fascistas e terroristas para que a gente possa, inclusive, criticar algumas ações do governo. Peraí, como assim prender de ofício? Agora é moda prender de ofício, né? E nós vimos no ano passado que durante muitas prisões de ofício inconstitucionais, muito pouco se disse ou se levantou o questionamento de, peraí, onde está o processo legal? É um disco arranhado, eu sei, a gente entra numa repetição exaustiva, mas onde está o processo legal, o verdadeiro e muito bem estabelecido processo acusatório que nós temos no Brasil, uma Constituição com todos os seus defeitos, mas que ela protege esse direito. Onde estão os garantistas do Supremo Tribunal Federal que soltam presos assim em muitas canetadas, sem sequer olhar, né, o processo, chefes de cartéis soltos, corruptos, e, no entanto, sem o devido processo legal, muita gente presa, muita gente injustamente. Aqueles vândalos, esses tudo bem, que continuem aí na prisão preventiva, se foram pegos cometendo atos ilícitos de vandalismo e violência, tem mais é que ficar preso mesmo. Mas continuaremos batendo na tecla de que o processo legal precisa ser respeitado. E por mais que alguns militantes da imprensa queiram insistir nessa palavra fascista, terrorista, bolsonarista, tentando inclusive comparar com 11 de setembro, aqui nós vamos condenar a violência, mas defender o processo legal para aqueles que estão sendo incluídos num sistema de perseguição política.
Boa noite, Flávio Morgan. Só para a gente relembrar, a PGR então apresentou denúncia contra 39 suspeitos no envolvimento da invasão ao prédio do Senado em Brasília e enquadrou então os denunciados nos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano e deterioração do patrimônio público tombado. O crime de terrorismo então ficou de fora dessa denúncia da PGR. Boa noite a todos, boa tarde ainda, né? Paula, Ana Paula, Ladies First, meu amigo Silvio aqui, toda a nossa audiência, felizes aqui no Rumble. Acho que nós estamos fazendo os donos do Rumble ficarem meio assustados com o Brasil, assim, de repente, o que tem um monte de brasileiro aparecendo, de repente, neste Rumble aqui. E nós viemos realmente tomar aqui, com calma, STF, tomar aqui pacificamente, com toda a ordem aqui, esta plataforma maravilhosa para a gente poder falar com toda a nossa audiência. Bom, Paula, o que eu acho curioso nessa questão das associações de crimes é que é o seguinte, no princípio geral do Brasil, você tem a ideia de que você será punido pelo crime mais grave que você cometeu e não pela ordem inteira de crimes. Então, por exemplo, um exemplo assim meio idiota. Se você invade uma casa, quebra uma casa, arromba lá a porta e invade uma casa. Aí a casa tem um cachorro. Aí você vai lá, sei lá, dá uma comida envenenada pro cachorro. Aí você quebra a janela agora da casa. Depois de passar pelo quintal, quebra a janela da casa. Invade a casa e de repente tem uma criança lá. Aí você vai lá dar um chute na criança num canto. Aí você vai lá, rouba. E aí você ainda comete um assassinato para você roubar mais coisas. Você vai ser punido provavelmente pelo assassinato, não pela essa série interminável de crimes que foram cometidos. Esse é o entendimento comum do garantismo penal brasileiro, ou seja, você será punido pelo maior crime. Agora, veja bem, a Ana falou muito bem que existe uma narrativa em curso. Eu sempre, como sou da área da linguagem, atento para este fator, ou seja, todo o nosso construto político, democrático, todo o nosso edifício jurídico, ele é construído em cima de uma narrativa histórica e política. Então as pessoas estão tentando discutir muito através do direito, se esquecendo só da base, sobre a qual tudo isso está assentado. A grande verdade é que existe uma narrativa óbvia de você tentar associar tudo o que for feito contra o PT ao Capitólio, à extrema-direita, ao nazismo, toda aquela papagaiada que a gente já conhece. O que eles estão fazendo aí é pegar um monte de gente e falar de associação armada para a derrubada do regime, para destruir o Estado de Direito. Como assim? Aparecem duas pessoas ali armadas, tem muito mais de 1.200, e 1.200 foram as pessoas que foram presas. Tinha muito mais do que isso ali, e você está dizendo que existe uma associação armada, que essas pessoas querem abolir o Estado de Direito. Eu não vi ninguém ali, vou ter de repetir isso mais uma vez, ninguém ali dizendo, olha, não podemos ter uma democracia, queremos ter uma ditadura. Queremos abolir um dos poderes da República. Isso eu vi nos últimos 4 anos com o Poder Executivo. Queremos, por exemplo, destruir o processo penal. Parece até que eles querem montar um inquérito para sair investigando as pessoas sem o devido processo legal, sem acesso dos advogados aos autos, querendo julgar, investigar e serem supostas vítimas ao mesmo tempo. Dá a impressão que essas pessoas estão querendo fazer isso. Na verdade, isso é tudo uma narrativa antidemocrática. Eu vou ter que usar exatamente este termo. Esta narrativa que está sendo feita sobre os prisioneiros políticos no Brasil é uma narrativa antidemocrática. Quer complementar, Silvio? Muito rapidamente, porque o Flávio faz aqui uma brilhante análise do ponto de vista da linguagem, ele é especialista nisso, mas eu queria trazer a letra da lei. E a Ana também faz isso muito bem com frequência. A lei antiterrorismo não é aplicada para manifestações políticas. Eu vou ler aqui um trecho na sequência. E ela justamente foi redigida desta forma, porque em 2016, quando a Lei 13.260 foi constituída no Congresso Nacional, por causa da pressão internacional na época da Olimpíada, a esquerda teve medo que o MST e os seus satélites e os seus braços, sejam urbanos ou rural, fossem criminalizados. Portanto, a lei antiterrorismo não se aplica em manifestações políticas. Ela se aplica, e aí vou pegar aqui, razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. A PGR está correta na sua interpretação em não aplicar a lei antiterrorismo. Ah, mas vocês estão defendendo A, B ou C.
Como disse na abertura do programa, não estamos defendendo ninguém que atirou um estilingue, quebrou uma vidraça, fez uma pichação, de forma nenhuma. Esses devem ser punidos com o rigor da lei, mas a lei precisa ser aplicada de forma correta e não para finalidades políticas e narrativas, como bem o Flávio trouxe. O Silvio, só complementando, você leu o artigo 2º aí da lei, né, que define o terrorismo. No parágrafo 2º, diz o seguinte, né, o disposto nesse artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos e garantias e liberdades constitucionais. Então, está aqui na legislação, Lei 13.260, que foi muito bem lembrada aí pelo Silvio, no seu artigo 2º. Paula. Diga lá, Ana. Posso acrescentar uma coisa rapidinho nesse nosso debate? Claro. Dentro do contexto que o Flávio disse, né, que eu mencionei, o Flávio deu uma continuidade espetacular, no contexto da linguagem. Qual a narrativa que vão empurrar? É claro que a narrativa é de terrorismo, de fascismo, todos os ismos que a gente conhece, mas tem um outro ponto também deles tentarem, a carcomida imprensa tentar imputar esse crime de terrorismo no que aconteceu, até para desvirtuar também uma outra investigação paralela de culpabilidade ou omissão, digamos assim, né? Ontem falamos do ex-ministro da Defesa, que deu uma entrevista bastante detalhada, bem detalhada e interessante à CNN, ao jornalista William Vac, o Raul Jungmann, que ele questionou a atuação do próprio GSI no contexto do policiamento e do acesso às forças de segurança que estão no subsolo daqueles prédios 24 horas por dia. Isso a gente não pode deixar de sair do radar também. Nós temos que questionar. Ontem entrevistamos o senador Marcos Duval aqui, ele está em cima disso, mas será que ele vai ser calado? Vai ter as redes contas sociais derrubadas exatamente pelos questionamentos pertinentes, não apenas aqueles da oposição ao atual governo, mas o próprio ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, um ex-ministro ligado ao PT e à esquerda no Brasil. Onde estavam essas forças policiais? Por que elas não foram acionadas? O setor de inteligência, que recebeu informações que vários ônibus estavam se encaminhando a Brasília, por que o policiamento não foi ostensivo? Isso tudo também faz parte da narrativa, tirar o foco desse contexto de uma investigação importante e jogar o holofote apenas no terrorismo, que nós vimos muito bem que a PGR não enxerga dessa maneira. Vou pegar uma caroninha aqui para lembrar nossa audiência que logo mais nós vamos conversar então com o deputado Sanderson para falar sobre esse e outros assuntos em relação aos atos que ocorreram no último domingo em Brasília. Agora, 18 horas, 3 minutos, estamos ao vivo na plataforma Rumble. A gente convida você a se inscrever na plataforma, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Temos mais de 27 mil pessoas nos acompanhando. A gente pede o like, aí temos 500 e poucos likes, então a gente precisa aumentar aí o número de curtidas, o número de comentários, o chat. É importante que vocês interajam com a gente, deixem sua mensagem. E mais, gente, copie esse link e compartilhem nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, de Telegram. É importante que mais pessoas conheçam a nossa plataforma, a gente precisa fortalecer. Chegamos quase anteontem aqui na plataforma, já estamos com mais de 74 mil inscritos. A gente lançou a campanha ontem para chegar a 100 mil inscritos. Para isso a gente precisa do seu apoio, da sua ajuda. Então não esqueçam, entrar na plataforma, tem aquele botãozinho verde escrito follow, para clicar ali você também recebe todas as notificações, além do programa aqui Oeste Sem Filtro, também o Estúdio Oeste está aqui na plataforma, Oestecast, As Liberais, toda a grade de programação da Revista Oeste. Agora você encontra o pacote completo aqui na plataforma Rumble. É importante você que está chegando agora, para você se inscrever, você recebe um e-mail e precisa validar a sua inscrição por e-mail. Então não esquece de dar uma checada na sua caixa de e-mails, no spam, para poder validar e participar, interagir da plataforma para a gente fortalecer aqui o nosso grupo, a nossa
comunidade da Revista Oeste, agora no Rumble. E a gente segue com mais informações aqui no programa Oeste Sem Filtro, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mandou soltar 85 presas que cumprem pena em regime semiaberto no Distrito Federal. O objetivo é acomodar as manifestantes detidas em virtude dos protestos na Praça dos Três Poderes no domingo 8. Mendes atendeu a um pedido da Defensoria Pública do DF, que argumentou haver superlotação na cadeia. As detentas liberadas passarão a usar tornozeleira eletrônica pelos próximos 90 dias. Depois desse período, a medida será reavaliada. Segundo o juiz do STF, as 85 presas já têm o direito de deixar a cadeia durante o dia e retornar para pernoitar. O ministro Gilmar Mendes atendeu a um pedido, então, da Defensoria Pública do DF. Quero sua avaliação a respeito dessa decisão do ministro Flávio Morgan. É difícil fazer uma avaliação assim, em paz, né, de um ministro do STF, sem ter medo de fazer qualquer comentário. Primeira coisa que eu quero dizer é que eu acho o Gilmar Mendes um grande gênio, uma das pessoas mais inteligentes do Brasil, não falo isso com nenhuma ironia. Eu tenho minhas discordâncias do Gilmar Mendes, mas isso não significa que eu não percebo quanto que ele entende do direito. Ele é da escola alemã do direito, mas eu acho que há um fator que deve acender as nossas anteninhas de vinil aqui, sabe? Aquele bibibi acionando a presença de perigo, que é o seguinte: todo esse garantismo para presas que já estão no semiaberto, eu não sei se outros países do mundo têm esse conceito, né, de semiaberto. O Brasil tem até o conceito de prisão em aberto, eu não entendo exatamente, né? É uma prisão que você não está na prisão. Tentar explicar o gosto da jabuticaba para um estrangeiro é muito esquisito, né? Mas o Brasil tem dessas coisas. Ele está lá falando, olha, já que essas presas já estão indo para a cadeia só para pernoitar, então libere espaço. Só que o meu medo é que todo o garantismo, esse foi sempre o meu ponto, todo o garantismo, ele vem com punitivismo extremamente exagerado logo por trás. Porque agora nós vamos colocar essas pessoas, né, mulheres principalmente, que estavam nestes atos que estão sendo chamados de antidemocráticos. Nós falamos sobre a narrativa, nós falamos sobre a letra da lei aqui agora. Há um fator que une as duas coisas, a meu ver, que é a metáfora. Ou seja, existe o crime de terrorismo. Terrorismo é quando você aterroriza a população. Veja o que foi o 11 de setembro. Ou seja, você pode estar em qualquer lugar, de repente você tem o risco de morrer. Olha o que foi o Estado Islâmico com aqueles atos, principalmente na Europa, também nos Estados Unidos, que aterrorizavam todo mundo. Ou seja, você pode estar num café, numa praça, por exemplo, tomando um café, de repente aparece um trator, uma moto, um carro e atropela 100 pessoas, matam 100 pessoas ali numa tarde, num país completamente pacífico. Isso é terrorismo. Agora, você associar por metáfora, falar, olha, se essas pessoas aproveitam um domingo de segurança fraca, relaxada, para fazer um vandalismo como a esquerda sempre fez, sem nunca ter sido chamado de extremista, golpista, antidemocrática, fascista, nada disso, agora essas pessoas elas vão ser chamadas por analogia, por metáfora também de terroristas. Você imagina se a gente começar a trabalhar o direito na base da metáfora? Ou seja, pegar, sei lá, um político ali e falar assim, olha, essa pessoa está atentando contra o Estado Democrático de Direito, ou, sei lá, um juiz, uma autoridade burocrática, essa pessoa está atentando contra o Estado Democrático de Direito, ela está em guerra contra a população e agora, como no caso da Constituição brasileira, em caso de guerra tem o dispositivo da pena de morte. Você reparou o tamanho do perigo do que a gente está falando? Com toda a naturalidade, ou seja, as pessoas estão falando isso o tempo todo, com toda a naturalidade. Isso é um perigo muito grande. Eu quero até comentar que eu escrevi um livro de 560 páginas para criticar manifestações que são baseadas nesta massa que toma prédios públicos, que comete vandalismo. Inclusive, eu comento exatamente desses prédios em 2013, né? Ministério da Justiça, Itamaraty, por que estavam cercando o Congresso e falando, isso é um perigo. Mesmo quando eu concordo com a pauta, isso é um perigo muito grande. Então, não venha querer dizer que nós estamos defendendo. Eu coloquei na Revista Oeste, né, ontem, o artigo Vandalismo é
é tão condenável quanto autoritarismo e campo de concentração. É exatamente este meu medo. Eu tenho muito menos medo de uma meia dúzia de tias do Zap e de, infelizmente, né, muitos vândalos que estavam ali, gente que tem uma... Você vê que tem uma índole ali que não bate exatamente com manifestações que passaram meses completamente pacíficas. Eu tenho muito menos medo disso do que do autoritarismo que vem em resposta. E aí, Ana, eu fico curiosa para saber os crimes que essas detentas aí que estão sendo soltas cometeram, né, para abrir espaço para os manifestantes. Você não fica curiosa como eu vou explicar isso aqui nos Estados Unidos, não? Pois é, que complicado, né? Eu não sei o que falar hoje, né? Vou explicar o quê? Não, eles vão liberar alguns lugares na prisão, na cadeia, para que as tias do Zap fiquem presas sem o processo legal. Não, mas elas foram condenadas, então, pelos... Não, ainda não foram condenadas, não foram julgadas, não tiveram ampla defesa, muitos advogados sem acesso ao inquérito, sem acesso às próprias pessoas. Então, é complicado, né, explicar isso tudo. Por isso que eu quero enaltecer mais uma vez aqui o jornalista americano, com todas as diferenças que eu tenho, diferenças políticas, diferenças ideológicas, até do jornalista americano Glenn Greenwald, que durante um tempo no Brasil ele ajudou a implodir a Lava Jato, digamos assim. Essa é a minha opinião, tem gente que discorda de mim, mesmo não concordando com o Glenn o tempo todo. Mas o Glenn, ele teve um ato de muita coragem a semana passada, fez uma live no seu canal aqui no Rumble também, ele também está censurado, parece que censurado no YouTube, e fez uma live em inglês para o público americano e para o público, né, no mundo que fala inglês, sobre o perigo do estado de exceção que nós estamos vivendo no Brasil, com um judiciário sem limites, com um judiciário que não está respeitando a Constituição, né? Ele até fala do Nicolas e de outras pessoas, outros parlamentares que tiveram as redes sociais derrubadas, fala que discorda deles veementemente nas políticas, nas ideias, enfim, mas que ele está com certo receio desse Estado totalitário. E hoje nós vimos, né, que todo dia é um novo dia em relação a um absurdo quando vem do judiciário. E a pergunta que todo brasileiro se faz hoje é: quem vai parar? Não é parar o judiciário, não é ir contra o judiciário, mas contra inconstitucionalidades, absurdos, e a favor da nossa Constituição. Esse é que é o ponto máximo. Ninguém está contra, mas a favor da nossa Constituição, que foi totalmente vilipendiada, desmembrada, estuprada, rasgada, assassinada, e agora os pedacinhos estão sendo enterrados aos poucos. Agora 18h13. O senador eleito Rogério Marinho, do PL, está com dificuldade para cumprir a agenda de viagens pelo Brasil para pedir votos para sua candidatura à presidência do Senado. O Partido Liberal confirmou ontem a candidatura do parlamentar. Hoje, por exemplo, Marinho desembarcou em Mato Grosso. No entanto, o bloqueio das contas do PL, determinado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, está atrapalhando a campanha do ex-ministro do Desenvolvimento Regional do governo de Bolsonaro. Vou recorrer a Silvio Navarro aqui para a gente lembrar que o bloqueio foi feito em novembro do ano passado para o pagamento de uma multa de quase 23 milhões de reais. A decisão mantida, então, pelo plenário do TSE foi tomada depois do PL pedir uma verificação do resultado do segundo turno das eleições no final do ano passado. Não vou entrar aqui no mérito, Paula, por razões óbvias, né, do porquê foi feita, porquê foi imposta a multa, mas me parece uma cifra desproporcional. Acho que a gente já falou isso aqui em outros programas. É um valor que restringe as atividades partidárias, causa dificuldades. O senador Rogério Marinho foi inclusive entrevistado aqui na semana passada. Sua candidatura foi bancada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Isso foi divulgado inclusive nas redes sociais ontem e hoje, e ele se apresenta numa disputa que será muito dura
contra o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que busca a reeleição. Também temos aí, nesse xadrez, a presença do senador Eduardo Girão, do Ceará, que também se lança candidato à presidência, e são dois candidatos, como eu disse agora há pouco, de oposição ao projeto de permanecer na cadeira do Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco, a gente sabe, foi colocado nessa cadeira justamente porque tem uma grande virtude. Eu vou continuar insistindo nessa frase: não causar problemas para ninguém. Ele não cumpriu, por exemplo, as prerrogativas da função dele, da caneta dele, de pautar um pedido de impeachment, as dezenas de pedidos de impeachment que pararam ali no seu gabinete em relação a ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele deixou muito claro que ele não queria nenhum tipo de confronto com o Poder Judiciário. Ao fazer isso, num momento muito agudo do país aí nos últimos anos, temos inquéritos abertos aí há 3 anos no Supremo Tribunal Federal, ele colocou o Legislativo de joelhos e acabou, de certa forma, sendo cúmplice de censura e da privação de liberdades individuais que a gente está assistindo agora. E aí, Flávio? Senador, então, eleito Rogério Marinho, candidato à presidência do Senado. Lembrando que dia 1º de fevereiro tem eleição aí para a presidência do Senado, agora com dificuldade de fazer campanha em razão aí desse bloqueio de contas do partido. Eu acho perigosíssimo, na verdade, quando você tem um jogo de futebol e você vê que o juiz está marcando muito mais gol do que todos os outros. Aí eu sempre lembro daquela cena do juiz do jogo de futebol chegando e toda a torcida está aplaudindo o juiz. Ela não aplaude o artilheiro, não aplaude o goleiro, não aplaude ninguém. Ela aplaude o juiz, né? Quando o juiz chega lá e fala: nossa, agora o juiz chegou. Finalmente temos esse juiz, agora com esse juiz a gente vai ganhar o jogo. Eu estou vendo muitas vezes todo o sistema se protegendo, uma proteção mútua do estamento burocrático brasileiro, no qual o legislativo protege o judiciário, agora também eles vão ter proteção mútua do executivo, e isso, na verdade, ao invés de ser uma harmonia, ao invés de ser aquela festa da democracia, ao invés de ser algo belo, na verdade é algo extremamente perigoso. Eu lembro alguns dias, logo depois do fatídico 8 de janeiro, que vamos ser honestos, tá? A gente precisa sempre deixar isso bem claro. No dia 8 de janeiro, a esquerda não estava, eu estou com medo pela democracia, nossa, talvez o Estado Democrático de Direito esteja em risco. Eles estavam soltando fogos, comendo lagostas caríssimas de champanhes caríssimos, porque eles finalmente tiveram a narrativa para colocar toda a censura que eles sempre sonharam em colocar. E aí eu vi uma frase deste grande senador que está aí agora, né, no poder e querendo a reeleição, dizendo: o judiciário, o executivo e o legislativo estão mais unidos do que nunca pela democracia brasileira. Essa frase é uma das frases mais contraditórias que eu já vi no Brasil recente. Olha que nós temos frases como abaixo de Deus apenas o STF, eu vou transformar esse país numa democracia, quem não quiser eu prendo e arrebento e assim por diante. Olha, se você tem todos os poderes unidos, você não tem divisão de poder. Então, qual que é a diferença disso para uma ditadura? É dificílimo explicar, é só você colocar isso aí em perspectiva, porque a nossa liberdade política exige justamente uma discordância entre esses poderes, uma mútua vigília, um olharzinho de desconfiança, e esses poderes estão dizendo claramente: olha, nós vamos nos proteger. Aqui nós estamos vendo o resultado disso, ou seja, um senador, o Rogério Marinho, que ele é justamente uma das pessoas mais desejadas pelos brasileiros para estar na cadeira da presidência do Senado, ele não pode, porque de repente apareceu uma ordem judicial, ele tem que calar a boca, ele está lá totalmente complicado, e você sabe que alguém cujo nome eu não vou citar, na verdade são algumas pessoas cujo nome eu não vou citar, querem muito que o Rogério Marinho não chegue à presidência do Senado, porque, como disse aqui o Silvio, o senhor Pacheco, ele não causa problemas. Talvez o Rogério Marinho fosse justamente uma pessoa para ter, de novo, harmonia entre os poderes, mútua vigília entre os poderes no Brasil. O deputado federal Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, denunciou o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, por crime de prevaricação. O parlamentar protocolou uma representação junto à Procuradoria-Geral da República para apurar a conduta do ministro diante da invasão às sedes dos 3 poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. Segundo o documento, a Agência Brasileira de Investigação, a ABIN,
teria informado o ministro do risco iminente de ataques públicos no dia anterior às invasões. Sobre esse e outros assuntos, nós vamos conversar com o deputado Sanderson, porque agora é hora de entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. Bom, a produção me informou aqui que a gente está tentando estabelecer a conexão com o deputado Sanderson. Não está conosco ainda, né? Então a gente segue aqui comentando. Silvio, quer comentar o assunto anterior a respeito do bloqueio das contas aí do PL, da dificuldade do Rogério Marinho em fazer a campanha aí para a presidência do Senado? Eu só queria trazer um detalhe aqui que me escapou no comentário anterior, de que a votação no Senado ela é secreta. Essa votação para a escolha do futuro presidente. E isso é muito importante e há, inclusive, uma movimentação capitaneada pelo próprio senador Eduardo Girão para tentar mudar isso, né? Já ao longo de muitos anos, diversas legislaturas, isso é um motivo de questionamento. Por quê? Porque o Senado tem 81 cadeiras, ou seja, é facilmente mapeável. Você consegue mapear e o cidadão, o eleitor, tem mais facilidade para pressionar o seu senador, justamente porque você está votando na continuidade do Rodrigo Pacheco, senador. Só que o que acontece? O voto é secreto. Então essas articulações, elas acabam acontecendo ali nos gabinetes, nos grupos de WhatsApp, naquele tapete azul que a gente conhece muito bem, e o eleitor fica na mão na hora H, né? Por isso que o Senado foi presidido ao longo das décadas por José Sarney, Renan Calheiros, Eunício Oliveira, Davi Alcolumbre, Rodrigo Pacheco. Melhor parar por aqui, né? É isso aí, a gente já comentou aqui, é importante você que está nos acompanhando, cobrar do seu senador uma renovação, né, uma alternância de poder. Dia 1º de fevereiro, eleição então para a presidência do Senado. Você pode mandar um e-mail, telefonar, pedir ao seu senador então, para que haja realmente essa alternância ou uma continuidade do senador Rodrigo Pacheco, enfim, mas está aí nas nossas mãos, né, nas mãos de todos os eleitores. Agora, 18h21, então a gente segue com mais informações enquanto a gente tenta estabelecer então contato com o deputado Sanderson para a nossa entrevista aqui no programa Oeste Sem Filtro. Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Meio Ambiente, Marina Silva, estão representando o Brasil no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O evento, que começou ontem e vai até sexta-feira, tem como tema cooperação em um mundo fragmentado. Marina Silva cobrou hoje uma maior participação dos países ricos na proteção ambiental. Segundo a ministra, as nações desenvolvidas deveriam injetar 100 bilhões de dólares, cerca de 513 bilhões de reais por ano, em medidas em prol do meio ambiente. O valor é um compromisso firmado em 2015 no chamado Acordo de Paris, mas não é cumprido pelas nações desenvolvidas. Ana, é curioso que essas nações ricas que se comprometeram aí com esse acordo e com o pagamento desse valor são as maiores poluidoras do mundo, né? Não, Paula, pois é. Agora, Marina e Haddad estão representando o Brasil? Não, eles estão representando essa turma aí, esse governo do PT, porque o Brasil, sinceramente, representado por Haddad e Marina, e não custa a gente falar, né? Dá uma chegadinha ali na internet, procurem os vídeos da Marina Silva criticando o PT, a falta de meia-culpa em relação aos esquemas de corrupção, as condenações dentro da Lava Jato, e agora está ali, né? Como eu costumo falar, sentadinha no sofá, no escurinho do cinema com o PT. Esse acordo de Paris é um acordo, ele não é muito grande, viu, Paula? Eu recomendo muito aos nossos espectadores a leitura desse acordo de Paris, porque quando Donald Trump era presidente aqui nos Estados Unidos e ele saiu do acordo de Paris, nossa, foi um auê aqui, né? Negacionista, todos os istas que a gente conhece, vai acabar o mundo, vai destruir o mundo. E, curiosamente, o meu filho chegou em casa, ele ainda estava estudando aqui na high school, né, que é o ensino médio no Brasil, e chegou em casa e disse, mãe, você sabe alguma coisa do Acordo de Paris? Porque hoje lá na escola foi um alvoroço que o mundo vai acabar porque o Trump saiu do Acordo de Paris. E eu falei, olha, sabe que eu não sei? Tá aí, vou sentar para ler o Acordo de Paris. Sentei e li o Acordo de Paris, mais ou menos 27, 28, 29, no máximo 30 páginas,
E quando você lê o Acordo de Paris, Paula, Silvio e Flávio, você fica absolutamente chocado com o que está escrito ali. Primeiro que os tais países ricos, eles têm que destinar uma infinidade de recursos financeiros, como a Marina está pedindo, para países como Venezuela, como Índia, e sem a menor accountability. Você não pode nem checar no que esses países vão usar esses recursos colocados, que seriam colocados por esses países ricos. Isso tudo para ajudar o planeta no final de 2000 e alguma coisa, daqui a 50 anos, a diminuir a temperatura, etc. Tudo isso num contexto que não é uma unanimidade entre os cientistas do meio ambiente. Não é unanimidade. Essa história do aquecimento global é feito majoritariamente pelas mãos do homem. Isso não é um consenso. Recomendo muito também a nossa audiência maravilhosa a ler Michael Schellenberger. Ele tem um livro publicado no Brasil, já que foi traduzido para o português, que se chama Apocalipse Nunca, se eu não me engano. Está tudo ali. Ele, que é um ambientalista sério aqui nos Estados Unidos, ele explica de maneira muito didática essa histeria. E para finalizar, Paula, curioso que as pessoas falam tanto do pulmão do mundo e colocam a Amazônia nessa frase, parece que fugiram ali das aulas de quinta série, né? Os pulmões do mundo não são a Amazônia e suas florestas, mas os oceanos, eles são os pulmões do mundo. E aí você pergunta, quais são os rios que mais poluem os oceanos no mundo? 7 deles, dos 10 que mais poluem os oceanos no mundo, 7, Paula, estão, sabe onde? Na China. E isso não é trazido nesse debate. Muito bem, voltando a Davos, já na economia, Fernando Haddad disse que o governo quer a reforma tributária para esse ano. Vamos acompanhar um trecho do vídeo. Ou seja, é possível engajar CEOs, líderes, não só chefes de Estado, chefes de governo, mas as grandes corporações numa agenda civilizatória, numa agenda que respeita os povos originários, que respeita a diversidade racial, que respeita a diversidade de gênero. Enfim, eu acho que é uma agenda que, até como consumidores, nós temos condição de pressionar. No Brasil, em função do engajamento de algumas empresas com o governo extremista que foi derrotado, muita gente deixou de consumir os produtos dessas empresas no Brasil. Eu sou um que não consumo sem prestar atenção de quem que eu estou adquirindo o produto. Eu não compro nem um palito de fósforo de uma empresa que não tenha compromissos com essas questões. O ministro da Fazenda disse ainda que o Brasil pode zerar o déficit público em 2 anos com a aplicação das medidas econômicas propostas pelo governo. Abre aspas, queremos ter receitas e despesas que sejam nos mesmos níveis pré-pandemia. Se podemos fazer isso em 2 anos, poderemos ter zero déficit, o que torna muito mais fácil aprovar a reforma tributária que está no Congresso e é apoiada por Lula, fecha aspas, fala então de Fernando Haddad. Ele disse ainda, o ministro disse ainda, que as empresas precisam respeitar o que ele chamou de agenda civilizatória. Então tem uma agenda, a reforma tributária que nós queremos votar no primeiro semestre, e essa reforma tributária que vai ser votada é sobre imposto sobre o consumo. Mas no segundo semestre, nós queremos votar uma reforma tributária sobre a renda, para desonerar as camadas mais pobres do imposto e para onerar quem hoje não paga imposto. Tem muita gente no Brasil hoje que não paga imposto, né? Então nós precisamos reequilibrar o sistema tributário brasileiro para melhorar a distribuição de renda no Brasil. Silvio Navarro, vários assuntos para destrinchar aí do Fernando Haddad, né? Pois é, mas veja, olha o final da fala dele, né? Tem muita gente no Brasil que não paga imposto, né? Então, em 15 dias de governo, quantas vezes o brasileiro já ouviu falar em imposto, em tributar, em taxar, né?
pagador de impostos é quem sofre justamente nas mãos desse governo que está aí. Agora, eu ouvindo o Fernando Haddad falar sobre reforma tributária, ele não tem a menor ideia, ele passa a sensação de que não tem a menor ideia do que ele está falando. E o ponto mais grave, Paula, para a gente ser bem objetivo aqui, é o que ele fala das empresas. Ele está recomendando que os brasileiros não comprem, não consumam produtos de determinadas empresas, porque na visão dele, ou na avaliação dele, se essas empresas em algum momento apoiaram, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, o governo anterior, ou se elas não têm ali uma agenda ESG, ou se elas não são empresas com uma agenda progressista, beautiful people, você não deve comprar, não deve consumir produtos. Ou seja, ele está indo contra quem produz, ele está indo contra quem emprega. E aí eu vou te dar um exemplo aqui que pouco antes desse programa eu estava recolhendo dados, por exemplo, da plataforma Layoffs. Em 15 dias de governo Lula, nos primeiros 16, 15 dias, somente as empresas de tecnologia, né, demitiram 24 mil pessoas. Isso dá praticamente 1,5, 1,6, 1.500 pessoas por dia. Temos, por exemplo, a notícia da CVC, que é muito conhecida, demitiu 5% do seu quadro agora, na semana passada. A PagSeguro demitiu 500 pessoas, 7%. Do quadro. A Riachuelo, 2.000 funcionários, fechou ali, vai fechar a planta, a fábrica em Fortaleza, que é uma das principais plantas da Riachuelo. Isso para citar 3, 4 empresas. Veja, esse universo deve ser muito maior. O que acontece é que o governo do PT não percebe que o empregador, ele está lá, ele paga os seus próprios impostos, ele é responsável por vidas. E o Fernando Haddad quer taxar essas pessoas. Então, a gente vai continuar aqui mostrando, programa a programa, trazendo números sobre o desastre na economia que é esse governo do PT. Já começou a programar, inclusive antes de assumir o cargo. Porque, veja, num dado momento desse discurso dele lá em Davos, na sequência nós vamos voltar ao tema para falar um pouco também sobre ambientalismo, Marina Silva e coisa e tal. Ele fala em austeridade fiscal. Esse foi um governo que chegou colocando o pé na porta com uma PEC da gastança para justamente furar o teto de gastos em 170 bilhões, um cheque em branco para gastar, ou seja, contra a âncora fiscal do Brasil. Isso em 16 dias, Paulo, e nós vamos continuar trazendo aqui inflação, juros, as projeções de juros já subindo mais de 1% em 16 dias. Vou repisar esse dado. E aí, Flávio Morgan? Então, Fernando Haddad falando em boicote a algumas empresas brasileiras, falando que muita gente não paga imposto no Brasil, falando então de uma possível reforma tributária aí para esse ano, né? Dividida em duas partes. Olha, quando a gente fala em Fernando Haddad e Marina Silva, a gente está sempre segurando um pouco o riso, né? Porque nem a esquerda leva nenhuma dessas personalidades muito a sério. Aliás, a Marina Silva ela ficou em terceiro lugar no Acre quando ela concorreu a primeira vez à presidência. O Fernando Haddad foi a primeira pessoa na história de São Paulo que não conseguiu se reeleger sendo o dono da máquina, né? Estava cuidando ali da máquina em primeiro turno, não é porque todo mundo estava adorando o Dória, não, pelo contrário, estava todo mundo querendo se livrar do Haddad com toda a rapidez possível, nunca mais conseguiu ganhar nenhuma eleição no qual disputou, e como disse a Ana, né, eles não estão lá para representar o Brasil, eles estão lá para representar o PT. E aí eu acho curioso também uma fala dele, né, que ele falou sobre povos originários, né, agora estão querendo que a gente não diga mais a palavra índio. Eu, como descendente de indígenas, né, como eles querem dizer agora, eu não me ofendo nem um pouquinho com a palavra índio e quero lembrar eles que indígena também lembra indigente, né, da mesma raiz. Quer dizer, até nessa reconstrução aí da linguagem, eles acabam cometendo, se escorregando aí, falando umas bobagens bem maiores do que eles estão tentando corrigir. Mas quando ele fala em povos originários, ele acaba demonstrando o que, de fato, ele e Marina Silva foram representar no Fórum Econômico Mundial, num dos lugares mais ricos do mundo, que é Davos, na Suíça, né? Lugar lá onde passou a Montanha Mágica do Thomas Mann, um lugar extremamente chique, só para alta elite, né? Todo mundo chegando naqueles seus jatinhos que gastam combustível fóssil lá à vontade para eles. Eles, na verdade, estão querendo só mostrar que, olha, o Brasil é um país exótico, não vamos levar o Brasil muito a sério, não, vamos deixar esse pessoal falando esse tipo de bobagem aí, porque aí a gente mostra que a gente tem alguma preocupação com os povos originários do Brasil. Já que eu estou falando de literatura, né, a Ana também citou um livro
Aí eu quero dar uma dica aqui para vocês, né? Você lembra, por exemplo, quando o Emmanuel Macron, ele resolveu reclamar do Brasil, né? Começar a falar, não, mas olha, veja bem, a Amazônia tá pegando fogo, o Pantanal tá pegando fogo, daqui a pouco ele falava de Pantanal e Amazônia como se fosse a mesma coisa, né? Dá a impressão que esse pessoal falando de aquecimento global não dorme pensando em floresta, em bichinho, né? As girafas do Amazonas, como ficou o meme famoso. Na verdade, a grande questão era o seguinte, pega o livro que saiu recentemente, né, Serotonina, não o último, o penúltimo, do maior escritor francês de hoje, o Michel Houellebecq. Ele começa logo no começo do livro falando de uma coisa que o brasileiro não conhece, que é o acordo Mercosul-União Europeia. Um livro de literatura falando disso. Ele falando, olha, na hora que você, um francês, pegar o que é, sei lá, uma tâmara da Argentina, o mercado da Argentina vai pro buraco, porque vai todo mundo preferir da América do Sul. Você imagina quando os franceses conhecerem as uvas brasileiras, até o mercado de vinho hiperpoderoso francês, vai ter uma revolução gigantesca. E o Emmanuel Macron percebeu que justamente isso iria favorecer o discurso da Le Pen, que a Le Pen ela é contra esses encontros fechados como é o Fórum Econômico Mundial, onde tudo é decidido por uma cabalinha de 20 pessoas a portas fechadas e depois o mundo inteiro tem que obedecer como se fosse uma decisão de todo o planeta, sendo que a gente nem sabe, né, como a Ana mostrou aí, a gente nem sabe o que esses caras decidiram. Então ele começou a falar, olha, veja bem, eu não vou assinar um acordo que estava há 20 anos sendo planejado, porque, olha, o Pantanal tá pegando fogo, como eu não quero ver lá, sei lá, os elefantes do Pantanal pegando fogo, então eu não vou assinar esse acordo que estava há 20 anos sendo planejado. A mídia brasileira, que nada entende disso, vai lá, aplaude e fala, tá vendo, Emmanuel Macron tem preocupação com o meio ambiente, o Bolsonaro, a direita, não. Você acredita nisso? Vamos ter um pouquinho mais de dignidade e olhar para o nosso país com seriedade, porque esse pessoal não olha pra gente com seriedade. Eles olham pra gente como se nós fôssemos simplesmente os Tarzans falando alguma coisa engraçadinha por lá. Pessoal, vou pedir licença aqui aos meus colegas, a gente volta depois ao assunto da Voz, Fernando Haddad, Marina Silva, enfim, mas agora a gente conseguiu restabelecer contato então com o nosso entrevistado, o deputado Sanderson, do PL. Boa noite, deputado, o senhor está me ouvindo bem? Acho que travou a conexão. Puxa. Bom, a gente vai seguindo aqui. Boa noite. Boa noite, deputado. Bom, a gente está com um probleminha de conexão. E aí depois a gente volta. Só lembrando a você que está chegando agora, Augusto Nunes, Guilherme Fiuza estão de férias nesta semana, retornam na semana que vem. Estamos hoje em companhia de Silvio Navarro, Flávio Morgan e Ana Paula Henkel. Estamos ao vivo na plataforma Rumble. Ia falar do Vimeo, também estamos no Vimeo, mas estamos aqui no Rumble, mais de 40 mil pessoas nos assistem. A gente pede a você que está acompanhando, copie o link e compartilha nas redes sociais, compartilha nos grupos de WhatsApp, de Telegram. É importante que mais pessoas conheçam a plataforma para a gente fortalecer aqui a nossa comunidade da Revista Oeste. Lembrando mais uma vez que além aqui do programa Oeste Sem Filtro, também temos o Estúdio Oeste, que é comandado pelo Silvio Navarro, está aqui na plataforma, o Oestecast, que é o podcast do grande Dagomir Marquesi, e também As Liberais, que é apresentado por mim e pela diretora de redação aqui da Revista Oeste, Branca Nunes. Então você não pode perder, deixa o seu like e se inscreva, é aquele botão verde escrito follow para você se inscrever aqui no canal, receber todas as notificações e acompanhar toda a programação da Revista Oeste. Lembrando a você também que o nosso site, revistaoeste.com, continua a todo vapor com as informações, as principais notícias do dia de política e economia no site da Revista Oeste para você conferir. E claro, o nosso carro-chefe, não posso deixar de falar, nossa revista digital vai ao ar toda sexta-feira com conteúdo inédito dos melhores jornalistas do Brasil. Sempre importante frisar aqui, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, o J.R. Guzzo, Silvio Navarro, Flávio Morgan escreve pra gente também, Roberto Mota, Evaristo de Miranda, Frank Furedi, lembre, me ajudem, gente, General Vilas Boas, quem mais temos aqui? Brandon O'Neill é Spiker, exatamente, na revista inglesa. É tanta gente que até escapa os nomes, Paula. Deixa eu só pegar carona aqui no seu comentário, porque tem um QR Code aí no cantinho da sua tela e eu queria fazer um convite para você. Você aponta o seu celular e um QR Code
em passo a passo muito simples, para você se tornar assinante da revista Oeste. É muito importante a sua assinatura, porque a Oeste não é ligada a nenhum partido político, a nenhum governo. A Oeste não aceita recursos públicos, nunca aceitou, desde o seu primeiro dia de funcionamento, desde a sua primeira edição. E a sua assinatura, além, evidentemente, de você ter acesso a todo esse conteúdo que a Paula elencou aqui, esse catálogo de grandes colunistas e reportagens exclusivas, sempre na sexta-feira pela manhã, você também apoia o conteúdo em vídeo, apoia este programa. Estamos aqui, portanto, por causa da sua assinatura. Esse era o recado que eu queria dar. Para quem não estiver ainda muito familiarizado com o Rumble, entra no site da revistaoeste.com, que é 24 horas, tem conteúdo ali rotativo, e você tem também ali um caminho para chegar até essa transmissão do Rumble. Fiz aqui meu comercial, Paulo? Tá ótimo, excelente, todo mundo ajudando aqui a passar informação a você que está nos acompanhando. Essa audiência incrível todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 17h45, agora no canal Rumble. Bom, e a gente vai tentar restabelecer conexão mais uma vez com o deputado Sanderson do PL. Boa noite, deputado. O senhor está me ouvindo bem? Boa noite, ouvindo perfeitamente. Maravilha, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro, deputado. E eu começo perguntando ao senhor... Eu que agradeço a atenção e a oportunidade de estar falando com a Revista Oeste desse novo programa. Contem sempre comigo. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Deputado, eu quero começar perguntando, gostaria da sua avaliação em relação à prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Acho que tem uma prisão exagerada, desnecessária. Ouvi bem. Conseguiu ouvir? Está copiando? Está me ouvindo? Sim. Alô, está me ouvindo? A gente está com um probleminha de conexão com o deputado. A gente vai fazer mais uma última tentativa aqui. Enquanto isso, a gente continua com mais informações no programa Oeste Sem Filtro. Como eu prometi, a gente vai voltar ao tema Davos, ambientalismo, para trazer uma informação aí nova ao programa. Porque a ativista sueca, Greta Thunberg, foi detida durante um protesto contra a demolição de uma vila na Alemanha. Só que essa vila está sendo derrubada para obras de expansão de uma mina de carvão mineral. As atividades de mineração devem ser retomadas nos próximos meses. Isso para atender à demanda energética. A Europa passa por uma crise de abastecimento depois da invasão à Rússia, o que coloca muitas vidas em risco. Greta e outros manifestantes foram retirados, principalmente por se tratar, então, de uma região perigosa. Silvio Navarro, você queria comentar a respeito de ambientalismo, Marina Silva, agora a gente adiciona aí o ingrediente Greta Thunberg aí na conversa. Tenta falar sem rir, vai. Veja, a Greta, ela apareceu, né? Quando tem esse tipo de evento, ela geralmente aparece, tenta chamar a atenção. Acho que a gente tem até imagens, Paula, para exibir sobre o momento da prisão dela. Ela está com um semblante ali, você vai observar agora, olha lá, literalmente conseguiu o que queria. Ela foi lá para justamente conseguir uma cena como essa, chamar a atenção. Esse é o esporte dela, é isso que ela faz da vida. Agora, veja só, Paula, eu queria falar sobre essa parte climática de Davos, a agenda ambiental, como eu disse agora há pouco, Beautiful People, a Ana também já trouxe um pouco dessa visão aqui. Tem hoje, por exemplo, a informação de que o enviado especial, né, do governo americano, do Joe Biden, que é o senador John Kerry, eu acho que ele ainda é senador, se não for, você acha que já terminou o mandato, né? Senão a Ana me corrige daqui a pouco. Ele fez um discurso lá em que ele se autoproclama, e aquelas pessoas que estão ali ao redor nesse evento, de seres humanos seletos, né? Então, ele fala ali durante um dado momento que eles não são apenas abraçadores de árvores, mas que são pessoas que estão ali para salvar o planeta, são seletos. E é disso que se trata, esse tipo de evento. Não à toa a Marina Silva está lá, né, para fazer esse tipo de discurso, e também o Flávio já trouxe aqui a visão dele sobre essas agendas de xiitas ambientais, não tem outro termo para se referir. Mas o que eu queria, Paula, era ler um trechinho aqui
do artigo do José Roberto Guzzo, na virada do ano, a última edição da Oeste na virada do ano. É um artigo primoroso que trata desse tema, intitulado A Mentira da Mudança do Clima. Para não ser cancelado, proibido de expor as suas ideias ou simplesmente manter o seu emprego, o cientista do século XXI tem de obedecer cegamente à religião da ciência progressista. E aqui peço licença para ler um breve trecho. Esse artigo já está inclusive aberto no site da revistaoeste.com. Era um conteúdo para nossos assinantes, mas depois foi aberto. Portanto, se você tiver curiosidade em ler o artigo inteiro, vale muito a pena a leitura. Abre aspas aqui. A ciência diante da qual se ajoelham hoje bilionários, devotos amadores do meio ambiente e devotos profissionais que ganham a vida em universidades, centros de pesquisa, empresas sustentáveis e agências reguladoras é, acima de tudo, totalitária. Ela decreta em seus comitês, burocracias e igrejinhas que alguma coisa é assim ou assado. A partir daí, obrigatoriamente, essa coisa tem de ser assim ou assado. Foi eliminada simplesmente a pergunta mais fundamental da ciência desde que o homem adquiriu a capacidade de utilizar o seu cérebro para pensar. O que é isso? Ou, de outra forma, por que isso é assim? Nada se mais pode dizer. Não tenho certeza de que tal coisa é assim, gostaria de observar os fatos objetivamente, mas de outro ponto de vista, verificar se chego a alguma conclusão diferente da que é aceita neste momento, ou seja, estão banidas a dúvida, a curiosidade, a investigação física, a discussão livre, a troca de ideias e os demais princípios fundamentais que fizeram a ciência evoluir da descoberta da roda até o que é hoje. Em vez de verdade científica, o que se tem agora é fé. E pior do que isso, a obrigação de ter fé. Muito bem. Ana Paula Henkel, é importante lembrar que a Europa vive uma crise energética em razão da guerra na Ucrânia e fica a pergunta, né, que a Greta Thunberg então estava se opondo a uma retomada aí de uma mina de carvão, né? Como é que os europeus vão viver aí em relação a essa crise energética por conta aí da guerra da Ucrânia? E lembrando que eles estão em pleno inverno agora, né? E sabe quem avisou dessa crise, que essa crise chegaria? O laranjão, malvadão, Donald Trump. As pessoas podem gritar, tentar colocar etiqueta na gente, é trumpista, é ista, os istas, né, ismos que eles adoram aí, mas o Trump tentou alertar, principalmente a Europa, que eles estavam extremamente dependentes do fornecimento de gás natural da Rússia. E tem um vídeo que corre aí as redes sociais, você encontra facilmente no YouTube, o Donald Trump, enquanto presidente, em 2018, numa conversa ali, tanto na ONU quanto na União Europeia, dizendo, olha, vocês estão exagerando nessa dependência do gás da Rússia, esse preço vai chegar. E o preço chegou, né? E a Alemanha, a França tiveram que reabrir lugares exatamente para queima de combustão de combustíveis fósseis. E o Silvio disse eco-chatos, né? Eu falo que é ecoterroristas, porque tudo é uma grande histeria, sem embasamento nenhum naquela palavrinha que eles vivem gritando e de maneira histérica, ciência, ciência, ciência. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, quando o Obama ainda era presidente, estavam no processo de independência energética, processo que foi finalizado com a administração do Donald Trump. Os Estados Unidos estavam exportando barris de petróleo. Hoje, sob a administração de Joe Biden, tem que pedir, pelo amor de Deus, para a Arábia Saudita aumentar a produção, a Arábia, a OPEP, que disse que não vai aumentar. Aí Joe Biden teve que ir na Venezuela, no ditador, pedir um favorzinho para importar barris de petróleo. Pois bem, havia um processo de independência energética ainda, confesso que até antes do Donald Trump, no Obama. E um dos oleodutos importantíssimos daqui era o Keystone Pipeline, que ligava ali o Canadá até o sul dos Estados Unidos, e os ecoterroristas pediram para o Obama, não, pare essa construção desse oleoduto, precisamos fazer um estudo do impacto ambiental. Pois bem,
A administração Obama fez o estudo do impacto ambiental e a conclusão foi: é muito mais seguro para o ambiente fazer o caminho do oleoduto da maneira como estavam fazendo, né, no Keystone Pipeline, do que nas rodovias, por exemplo. O estudo veio embasado, toca o bonde, continua. Pois Obama continuou, então, a construção e não adiantou. Silvio, Paula, Flávio, os ecoterroristas continuaram na histeria. Mas que não importa o que o estudo disse, não importa a ciência, e fizeram um terror, tocaram um terror, e Obama se ajoelhou aos ecochatos, aos ecoterroristas, e suspendeu, então, a continuação do oleoduto. Eu estou contando essa história porque, na verdade, essa pauta é uma pauta histérica, por isso que eu trouxe o nome do Michael Shellenberger, que ele é até uma pessoa muito alinhada com o próprio Partido Democrata, o antigo, não esse que é praticamente um puxadinho do PSOL aqui nos Estados Unidos, e ele fala sobre meio ambiente de uma forma muito séria, com muitos dados, muitos números, muitos estudos. Então, recomendo, para sair dessa histeria e ter bons argumentos, os livros e os textos também que você encontra no próprio Twitter do Michael Shellenberger, e vai te dar muito potencial e muita informação para esse tipo de debate que precisa sair da bolha histérica que ativistas como Greta colocam na histeria de propósito, principalmente na imagem que a gente viu aí dela sendo carregada. Era exatamente isso que ela queria. Quer complementar, Flávio? Existem alguns simbolismos nesse ativismo todo, né? A gente sempre faz de novo falando em metáforas, né? Uma metáfora com o passado, seja com Gandhi, com Martin Luther King, né? Tá para quem acredita no Nelson Mandela, que está bem longe de ser essa figura que o ícone disse. A Greta está tentando fazer isso, lembrando que ela não ganhou o Nobel da Paz, como já estava sendo aventado, que ela ganharia, e ela, com essa imagem, ela como colocou muito bem o Silvio, né? Ela nem consegue disfarçar o quanto que ela está rindo. Como eu falei também no começo do programa, foi igualzinho no 8 de janeiro, aqui no Brasil, né? Você pode ter certeza que estava a esquerda inteira, todo o estamento burocrático, boa parte do poder judiciário, soltando fogos, mas extremamente feliz com aquilo ali para finalmente conseguir ter uma justificativa para as suas medidas tirânicas e autoritárias. Essa história que a Ana está contando do Keystone Pipeline, é uma das coisas mais fundamentais para entender de verdade a crise energética do mundo. Eu também conto essa história no artigo A Ucrânia Balança o Mundo, né? Foi o artigo da capa da edição 101 aqui da Oeste. Este está ainda só para assinantes, que eu estou contando exatamente essa tramitação, né, de como o Trump estava tentando rever as políticas do Obama, e depois o Biden, uma das primeiras coisas que ele faz no segundo dia ali de mandato foi justamente reverter de volta para aquela política desastrosa do Obama, que fez com que os Estados Unidos e a União Europeia ficassem completamente dependentes do gás russo. Como disse a Ana também, a gente está vendo uma cena bizarríssima no mundo, que é o Biden pedindo petróleo para a Venezuela. Como assim os Estados Unidos estão pedindo uma coisa como essa, né? Eu quero citar aqui um trechinho do que o PH Vox falou, né, o Paulo Henrique Araújo, que esse New Green Deal, né? Olha como eles sempre querem fazer uma metáfora com o passado. Se funcionou, né? O New Deal funcionou no passado, e olha que não funcionou tão bem assim. Mas se as pessoas acreditam no termo New Deal, então vamos fazer o New Green Deal. E aí a gente tem que lembrar de um detalhe mais trágico ainda. O Maduro, agora que o Biden está pedindo um pouquinho de petróleo venezuelano, ele refina o petróleo não na Venezuela, mas no Irã. Graças a isso, o Irã, pela primeira vez na história, está passando com seus navios pelo Canal do Panamá. Isso significa que agora as tensões de poder no mundo estão colocando mais um maluco no pedaço. Ou seja, os iranianos estão agora cantando a bola, dando todo o poder justamente para Vladimir Putin, que o Biden tanto detesta, acho que talvez pelos seus negócios escusos ali na Ucrânia, né? E agora a gente está vendo que o Biden, tudo que ele faz parece que acaba virando um desastre. O mundo está sofrendo demais, enquanto essas pessoas ficam acreditando nessa teoria, às vezes da conspiração de aquecimento global.
E aí, Silvio? Eu quero só reforçar um ponto aqui, porque, veja, a Greta ser presa, fazer essa cena, ela foi lá buscar essa cena, buscar essa imagem, que vai aparecer na capa dos principais jornais aí do planeta, que seguem ali aquela cartilha progressista do politicamente correto. Tudo bem. Tudo bem. A fala da Marina Silva também provavelmente vai provocar esse mesmo tipo de reação. Os Leonardos DiCaprio, a gente já conhece essa agenda. Agora, eu queria mais uma vez reforçar a fala do John Kerry, aí, o czar do clima enviado pelo governo americano para essa cúpula, porque ele disse que estão nessa sala um grupo seleto de seres humanos. Ele fala, abre aspas, quando você começar a pensar sobre isso, é extraordinário que nós, um grupo seleto de seres humanos, somos capazes de sentar nesta sala, nos reunir e realmente conversar sobre como salvar o planeta. Palavras de John Kerry, que foi aplaudidíssimo, que estava cercado desse tipo de pessoas seletas. Ou seja, uma crise energética na Europa, afetando a produção agrícola mundial, milhares de pessoas que podem morrer de frio e já sofrendo com frio. Lembrando que temos inclusive uma guerra em curso no leste europeu e eles realmente estão preocupados em fazer o discurso de pessoas seletas. É disso que se trata. Agora, 18 horas e 55 minutos, estamos ao vivo no canal Rumble e a gente segue com mais informações e notícias aqui no programa Oeste Sem Filtro. O neto de Lula ganhou um cargo no governo de Sergipe. João Gabriel Lula da Silva Sato Rosa tem apenas 18 anos. O jovem vai exercer o cargo de assessor extraordinário na Secretaria de Estado da Educação. A nomeação dele foi assinada pelo governador Fábio Mitidieri, do PSD, na última sexta-feira. João Gabriel vai receber pouco mais de R$ 1.500, valor que pode chegar ao dobro com as gratificações. O rapaz é filho de Lurian Cordeiro Lula da Silva, primogênita do petista. Flávio, começo com você. Em nota, o governo do Sergipe informou que a nomeação de João Gabriel Lula da Silva Sato Rosa se pautou em critérios técnicos e destacou que não há nenhum tipo de vedação à contratação na Constituição Federal. Falar de Constituição nessas horas chega a ser meio hilário, né? Parece que de repente eles lembraram que este documento existe, eu não sei porquê. Mas uma coisa que é extremamente, impactante na história do PT é o quanto que este partido adora se confundir com o próprio Estado. E a figura da família inteira do Lula boletada ali é o que chama muita atenção, porque eles reclamaram tanto, né, dos filhos do Bolsonaro, porque o cara dos Bolsonaro vai em viagens diplomáticas, que o mundo inteiro faz, né? Porque a primeira-dama isso, porque não sei mais o quê, e agora sempre que envolve a família do Lula e seus filhos, é a coisa mais normal do mundo. Nós vimos que o PT, em sua história, sempre confundiu o partido, a ideologia do partido com o Estado. Agora nós estamos vendo aí um caso, né? Ou seja, de uma pequeneza, assim, R$1.000 ali no cargo de uma secretaria do Sergipe. E é simplesmente por uma indicação técnica, né? Você sempre está pensando nessas pessoas assim que tem um sobrenome Lula na hora de você pensar em pessoas técnicas. Devemos lembrar, por exemplo, do caso do Fabinho Gamecorp. Quem lembra dessa, né? O grande Fabinho Gamecorp, que era um biólogo que trabalhava... Na verdade, não sei nem se ele era biólogo, mas ele trabalhava num zoológico aqui, né, ficava lá cuidando dos animais e de repente ele de um ano para o outro, misteriosamente, essas coisas que só empreendedorismo assim, mais sério, consegue fazer, ele tem a maior empresa de games assim, com milhões e milhões, a gente estava no auge da época da informatização. Eu sempre lembro as pessoas que acham que o PT criou a nova classe média, que o PT transformou o pobre em classe média, que na verdade o mundo inteiro estava fazendo isso naquele momento, porque a passagem do final dos anos 90 para o começo dos anos 2000 foi a época da informação, ou seja, que estava todo mundo tendo computador em casa pela primeira vez. É óbvio que naquela época você tinha uma grande indústria de games, você tinha muita gente saindo de um empreendedorismo que era geralmente assim mais baixo, né, trabalhar ali na vendinha para de repente virar web designer, virar programador, uma coisa que paga muito mais. E aí essas pessoas
assim, tinha suas dificuldades, mas não o Fabinho Game Corp, entendeu? Fabinho Game Corp, este era um grande empreendedor. Acho que a gente tem que ficar um pouquinho de olho aí neste netinho aí do Lula. Aliás, a gente tem que também lembrar, né, da história da Lurian. Pesquisa aí na internet, eu não vou nem comentar aqui, né? Mas o que a própria mãe da Lurian falou sobre quando o seu pai foi conhecê-la na maternidade, né? A gente tem que dar uma olhadinha aí no netinho do Lula para ver se ele logo, talvez vire um grande empresário dos games também, ou de alguma outra coisa que esteja bombando aí neste momento. E aí, Silvio, João Gabriel pode ser o novo Fabinho Game Corp? Olha, bem breve, Paula, eu não tenho nada contra ele trabalhar, o Fabinho, nada contra ele trabalhar. Acontece que é o grande problema que é Meu Governo Minha Vida, o programa Meu Governo Minha Vida, em empregar na máquina pública como se fosse uma empresa privada, familiares, amigos, companheiros, todos os sindicalistas. A gente sabe muito bem como é que isso funciona. A gente viu isso acontecer no governo Lula I, Lula II, depois no governo Dilma, inclusive na transição do governo Lula para Dilma. Havia uma preocupação das centrais sindicais, por exemplo, dos familiares de políticos. E será que a Dilma vai mudar um pouco o nosso esquema, o cabidão de emprego? Então esse que é o problema. O Meu Governo Minha Vida, é aí que mora o problema. Então, nada contra ele trabalhar, mas trabalhar numa empresa pública, tendo ligações, porque a própria mãe é assessora de um senador do PT, do Estado. É claro que alguém bateu na porta ali e falou, poxa, arruma um emprego para o meu filho. Como eu disse, nada contra trabalhar, mas na empresa pública, em cargo público. E aí, Ana, em nota, o governo de Sergipe disse que a Constituição não veda esse tipo de nomeação, mas será que é moral? Olha, Paula, é difícil até a gente comentar, né? Porque o que pode ser feito, né? Se a gente criticar esse tipo de nepotismo, esse tipo de ação desse governo que já provou que foi um governo e administrações altamente, profundamente, detalhadamente corruptas no passado, né? O que a gente pode falar hoje, né? Temos a autocensura de ficar, às vezes, pisando em ovos, né? Não, mas aí você pensa, mas a Constituição me autoriza a criticar, a Constituição não autoriza esse tipo de ação. Que Constituição? Que Constituição, Paula? Por isso que a eleição para presidente do Senado, logo, 1º de fevereiro, né, se eu não me engano, é uma das eleições mais importantes da história do Brasil. Agora, 19h02. O ministro de Portos e Aeroportos do governo Lula, Márcio França, reafirmou ontem, em evento realizado em Santos, sua posição contrária à privatização do Porto de Santos. Abre aspas. Não acredito no processo de privatizar a autoridade portuária. Na minha opinião, não será privatizada. O processo sequer foi aprovado no Tribunal de Contas da União. Na minha visão, tem uma série de problemas no próprio procedimento. Fecha aspas. Apesar da resistência de França, na semana passada, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reuniu com o presidente Lula para tratar do tema. Segundo Freitas, que foi ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, Lula não descartou a possibilidade de discutir um modelo de concessão para o Porto. E aí, Silvio? Acha possível uma discussão aí concreta em relação à concessão do Porto de Santos? Eu sou totalmente favorável à concessão, a toda e qualquer agenda de privatizações que seguramente foi e será estancada, se não revertida em alguns casos por esse governo, que é um governo de inchaço da máquina, um governo que defende a estatização. O Estado maior, e justamente como a gente acabou de falar agora há pouco, isso ajuda a empregar os companheiros, inclusive. Veja, é preciso talvez só entender o fascínio aí do Márcio França, nomeado ministro, pelo Porto de Santos, pela região. A gente sabe que ele é da Baixada Santista, ele já foi prefeito lá, mas é preciso entender e investigar por que ele defende com tanto fervor que as coisas permaneçam como está. Ele é contra a concessão. O Márcio França, lembrando que é outro que ganhou um cargo nesse governo porque foi derrotado nas urnas. Ele queria concorrer ao governo de São Paulo, ele desistiu, abriu mão em prol do Fernando Haddad, que
também foi derrotado pelo governador Tarcísio de Freitas. Ele tentou concorrer ao Senado depois e perdeu para o astronauta Marcos Pontes. Então, ficou sem cargo, obviamente, é levado para o ministério, né? A companheirada toda junta. Flávia, a gente já comentou esse assunto aqui em outra oportunidade no programa, né? O Porto de Santos é responsável por quase 30% das trocas comerciais do Brasil e inclusive a Revista Oeste fez uma reportagem em relação a esse tema e trouxe dados, números bastante interessantes, né? Em 2018, o Porto de Santos apresentou prejuízo de mais de 470 milhões de reais. Com a nova gestão, a partir de 2019, chegou com lucro de 87 milhões, em 2020, 200 milhões de lucro, 2021 330 e fechou o ano ali comemorando um lucro de R$500 milhão, ou seja, saiu de um prejuízo de 470 milhões para comemorar aí um lucro de R$500 bi com uma nova gestão durante o último governo. Tem muita coisa a ser comentada aqui em pouco espaço. Eu quero, antes de mais nada, lembrar que o Márcio França ele soltou uma das maiores fake news dessas eleições, né? Até coloquei num artigo que eu escrevi para a Revista Oeste, né? Uma das 10 maiores fake news, né? Que elegeram Lula, sendo que o TSE, o presidente então do TSE, disse que candidatos que fossem eleitos com fake news, eles teriam inclusive a sua candidatura impugnada. Eu fui lá, dei uma forcinha, falei assim, ó, aqui tem 10 bem fortes, né? O Márcio França, ele disse que salvo engano, seria o Tarcísio, né? Iria indicar o goleiro Bruno para a Secretaria de Esportes. E isso aí era uma bobagem que não fazia o menor sentido, mas foi para frente, né? Depois vai lá, pede desculpinhas depois do estrago feito e o estrago continua feito. Sobre o Porto de Santos, qualquer pessoa que já desceu para a Baixada Santista acompanhado de alguém de Santos, você vai ter aquela sensação maravilhosa, né, do turista. O cara vai apontar e falar assim, olha, aqui é a área de tal político, aqui é a área de tal político, aqui é a área de tal político, é container que não acaba mais. Nós não entendemos direito os nossos portos. Aliás, é curioso que este foi mais um dos ministérios que eles voltam, né? Por que você precisa ter um Ministério dos Portos aí para boletar lá os seus companheirinhos que, como disse o Silvio, não ganham eleições, você vai lá criar um ministério só para essa entidade que são os portos. Nós não entendemos isso direito no Brasil, a não ser justamente pessoas que trabalham em regiões que tenham portos, né, como Santos, Natal, Rio de Janeiro, assim por diante. Os portos, eles, na verdade, transportam tudo, ou seja, coisas boas, coisas ruins, tem até tráfico humano, inclusive no Brasil, em alguns desses portos. Isto significa que você ter controle sobre os portos, essa foi a pergunta aqui que o Silvio colocou, você ter controle sobre os portos significa que você está controlando boa parte da economia, às vezes você está controlando boa parte de coisas ruins também que aconteçam por aí. Sobre esses dados aí, inclusive, dos lucros, a gente vai ter que colocar um terceiro componente aqui a ser comentado. Os portos, não só na América do Sul, mas em boa parte da Europa e da África, eles estão geralmente em uma situação razoavelmente precária, principalmente a partir da crise de 2008. Quem lembra daquela crise lá, o crash de New York? Ninguém queria colocar dinheiro nos portos da Grécia, da Argentina, estamos falando de alguns dos portos mais importantes do mundo, do Sri Lanka, na Ásia. Quem foi que comprou estes portos? Quem foi que colocou dinheiro falando, olha, ninguém está investindo em vocês, agora eu vou colocar um investimento bem legal aqui? A China. Só tem um pequeno problema. Ninguém queria investir no porto da Grécia, dos portos da Patagônia, porque esses portos não iriam render lucro. A China não estava interessada em lucro. Ela estava interessada em controle. E às vezes não é um controle puramente econômico, é um controle também militar, porque essas regiões podem ser economicamente fracas, mas elas militarmente são muito importantes. Todo o projeto do Xi Jinping agora é criar a nova Rota da Seda, ou seja, que ela vai pegar de São Paulo indo até o Nordeste, aqui falando de América do Sul, sem falar na Argentina, sem falar em talvez conseguir chegar no Chile, assim por diante. O governo Bolsonaro, com todos os defeitos que tenha, segurou muito a barra disso. Agora nós estamos vendo pessoas interessadas em entregar os nossos portos
para a China. Todo lucro que vier, talvez ele não seja muito, assim, uma coisa para ser comemorada tão ardentemente. E aí, Ana, na próxima semana o governo paulista deve ter um novo encontro com a equipe de Lula para apresentar detalhes da proposta de concessão do Porto de Santos. Temos aí uma queda de braço entre Márcio França, contrário à privatização, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, totalmente favorável à concessão do Porto de Santos, né? É claro, a atual administração ela quer mais Estado, ela quer o elefante onipotente, onipresente em todos os lugares. Quanto mais tentáculos nesse monstrengo chamado Estado, melhor para a administração petista. Nós sabemos muito bem, começa lá de cima, 37 ministérios, quantos cabides aí, quantos penduricalhos nesses 37 ministérios, quantos são, na verdade, inúteis. Nós sabemos muito bem. Aqui nos Estados Unidos, 320 milhões de habitantes, um país rico, um país próspero e que tem 16 ministérios, e a vice-presidência é, inclusive, considerado como um dos ministérios. E nesse pacote todo aí, de Porto para cá, Porto para lá, engraçado que, nesse contexto, quando tem o dedo da China, como o Flávio muito bem colocou, a discussão meio ambiente parece que some, né? Porque nós sabemos muito bem que o meio ambiente não é uma das prioridades, das preocupações dos chineses. E aí esse debate desaparece. Eu pedi para a nossa produção subir o livro que eu mencionei, aqui uma foto, muita gente pedindo no chat. O livro é esse, Apocalipse Nunca, do Michael Schellenberg, tem em português, que é exatamente Apocalipse Nunca, aqui é Apocalipse Never. Esse livro é simplesmente espetacular para tratar do assunto de uma maneira séria, correta e intelectualmente honesta sobre o meio ambiente. Boa, Ana. Eu estava acompanhando aqui no chat, muita gente perguntando o nome do livro. Ótimo. 19h11. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, aprovou ontem à noite a destituição do presidente da entidade, Josué Gomes da Silva. A medida foi aprovada por 47 votos a 1. Houve ainda 2 abstenções. Durante a assembleia realizada ontem, Josué foi questionado em diversos pontos sobre viagens e reuniões realizadas em Brasília, além da apresentação da carta de apoio ao então candidato Lula durante a campanha eleitoral, sem o aval de toda a entidade. Menos de 15% dos filiados da Fiesp assinaram o texto, que seria a favor da democracia. Flávio, vamos lembrar aqui para a audiência, Josué, filho de José Alencar, morto em 2011, foi vice-presidente nos 2 primeiros mandatos de Lula e chegou a ser chamado pelo petista para ser ministro, foi convidado para ser ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, mas acabou recusando o convite. José de Alencar, que era do PP na época, ficou assim um choque, porque o PT nunca tinha feito um governo de, vamos dizer, de uma coalizão grande, chamando o pessoal que era entendido como a direita. Agora, o que é importante para a gente destacar aqui nesse caso específico da Fiesp é que, durante a campanha eleitoral, você tem essas notícias que dizem, olha, a entidade que representa o comércio, que representa as empresas, ela está a favor da democracia, portanto, ela está apoiando o Lula. Quando nós vamos ver a verdade dos fatos, é que uma pessoa que estava ali, ela fez isso aí tudo a toque de caixa. Manda lá, olha, minha preferência é tal, estou falando aqui em nome da Fiesp. Só depois das eleições, com todo o estrago feito, é que dá tempo de você unir assinatura por assinatura de pessoas que estavam morrendo de medo de serem canceladas, de serem perseguidas, assim por diante, e fala assim, olha, na verdade não era bem assim. Olha, foi o quê? 47 votos a 1, Ou seja, é uma votação estupenda. E essa história de carta pela democracia, eu lembro das reportagens que inclusive a Revista Oeste aqui fez a respeito dessas cartas pela democracia, elas eram curiosas, porque eram sempre os mesmos
professores, os mesmos sindicalistas, as mesmas pessoas em várias entidades, em várias universidades, falando, olha, a democracia é o Lula, se você não vota no Lula, você não é democrático. E aqui eu quero colocar um ponto muito grave, que é o uso do direito penal do inimigo, porque isso aqui foi feito na Fiesp, mas também foi feito em muitas faculdades de direito pelo país, que é você passar a dizer, olha, se o Lula é a democracia, o que é o outro lado? Ora, o outro lado é o fascismo, é o extremismo, é o golpe, são os militares, é a ditadura. Nada disso que a gente viu nos últimos 4 anos, mas o discurso é sempre mais elevado e mais extremado. Ora, se você pega uma máquina do tempo, volta para a Alemanha, em 45, tem uma arma na mão e alguém te aponta ali do lado e fala, olha, aqui tá um bigodudo meio esquisito, mesmo que você não goste de armas, mesmo que você nunca pense em matar uma pessoa, você não iria lá e falar assim, olha, esse cara aqui tá merecendo um tiro no meio da testa? Bom, agora veja, eles usam o mesmo tipo de discurso para pessoas normais, para tio, para a tia do Zap, para o caminhoneiro, para o aposentado, para essas pessoas que têm como única referência, gente muito simples, como eu coloquei nesse artigo da Revista Oeste, simplesmente colocar uma bandeira do Brasil e falar, eu sou patriota e eu quero o meu país de volta. E aí você vai lá e usa o mesmo tipo de termo. Então essas cartas pela democracia, elas são extremamente perigosas e totalitárias. Só aqui um recado que a redação me passou, né? Eu comentei agora há pouco sobre o artigo A Ucrânia Balança o Mundo, da capa da edição 101. Eu tinha dito que era um artigo só para assinantes, já que eu comentei, a redação aqui muito graciosamente liberou para todo mundo, tá? Então, se você quiser procurar aqui o artigo A Ucrânia Balança o Mundo, tá liberado inclusive para você que não é assinante, mas é justamente para você querer assinar a Revista Oeste. Muito bom, redação da Revista Oeste atenta aqui ao Oeste Sem Filtro. Diga lá, Silvio. Lembrando que essa carta à democracia foi lida na Universidade de Direito aqui de São Paulo em agosto do ano passado, né? Pois é. Bom, só 2 pontos brevemente, Paula. Primeiro, a carta. A carta foi uma grande hipocrisia, isso está mais do que claro. Tem muita gente que, inclusive, foi signatário dessa carta e já correu. Fez o L e se arrependeu na semana seguinte, antes do presidente Lula assumir, já quando surgiu a PEC da gastança, já quando vieram ideias de censura e privação de liberdades individuais que a gente está acompanhando, né? Então, assim, só para deixar registrado que essa carta foi uma grande hipocrisia e que o Josué, filho do José Alencar, que foi vice do Lula, num grande acordo na época com o PL do próprio Valdemar Costa Neto, em 2002, a gente sabe como é que as coisas foram costuradas naquela época e por que o José Alencar assumiu aquele papel. E porque hoje o Lula tentou trazê-lo para perto. Mas talvez o próprio Josué tenha colocado a mão na consciência e pensou que era melhor não ser ministro, não dividir reunião com pessoas condenadas, com pessoas suspeitas e que frequentam páginas policiais do noticiário, era melhor não aparecer naquela foto. Está mais do que claro que a Fiesp, que as indústrias, que o setor produtivo, que o agronegócio, que a gente trouxe números agora há pouco na abertura do programa, as empresas de tecnologia já demitiram 24 mil pessoas. Tem aqui um break news de que a XP já falando em demitir 10% do seu quadro de colaboradores. A CVC demitiu 7% no final de semana. Tivemos a PagSeguro também. A Riachuelo, 2 mil funcionários fechando fábrica. Está mais do que claro que essas pessoas sabem que essa agenda do PT vai destruir o Brasil, ela é corrosiva e que esse tempo será talvez mais curto do que muita gente imaginava. O empregador precisa de previsibilidade, precisa de segurança e esse governo não oferece nenhuma das duas coisas. Quem fez o L talvez vai se arrepender. Quem já não se arrependeu vai se arrepender com muito mais velocidade do que se imaginava. A defesa de Josué Gomes afirmou hoje que não faltam argumentos para questionar na justiça a destituição do empresário. Miguel Reale Júnior, um dos advogados de Josué, disse que a decisão da Assembleia foi um golpe com letras garrafais. Agora, 19 horas, 18 minutos, estamos ao vivo aqui na plataforma Rumble. Mais de 42 mil pessoas nos acompanhando aqui ao vivo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. E não esqueça de se inscrever na plataforma, aquele botão verde escrito Follow. É só clicar ali para poder se inscrever e acompanhar toda a programação aqui da Revista Oeste.
O senador Eduardo Girão, do Podemos, protocolou hoje uma representação criminal na Procuradoria-Geral da República contra o ministro Flávio Dino da Justiça e o general da Reserva Marco Edson Gonçalves Dias, do Gabinete de Segurança Institucional, por prevaricação. Trata-se de uma representação sobre a invasão à Praça dos Três Poderes em Brasília, em 8 de janeiro. Girão afirmou o seguinte em seu perfil no Instagram, abre aspas, tenho forte argumentação com base em fatos, fontes, dados e legislação contundentes que demonstram que ambos cometeram prevaricação por omissão e inação em suas competências legais, fecha aspas. Ana Paula Henkel, mais um político, então apresentando medidas contra o ministro da Justiça, Flávio Dino, em razão dos atos aí do último dia 8 de janeiro. Pois é, Paula, eu vou repetir o que as aspas do ex-ministro da Defesa, o Raul Jungmann, ex-ministro da Defesa, né, das eras petistas, porque muita gente ontem à noite me pediu no Instagram, você tem as aspas, o vídeo é muito fácil, é só você colocar ali nas ferramentas de busca Raul Jungmann, CNN, William Vac, que você vai achar a entrevista dele. E aí eu vou deixar aqui registrado mais uma vez o que ele disse, porque é importante, vai muito de encontro ao que o senador Marcos Duval falou ontem aqui com a gente, ao que o Girão, né, o senador Girão está trazendo, e o ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, ele fala o seguinte, abro aspas, temos o comando militar do Planalto e sob comando está a guarda presidencial. Essa guarda mantém um pelotão 24 horas no subsolo do Palácio do Planalto. Esse comando é responsável pelo Alvorada, Planalto e pelo Jaburu, respectivamente. Lá embaixo do Palácio do Planalto, nós temos um pelotão de homens e quem comanda tudo é o GSI. Quem manda no pelotão é a presidência e na guarda presidencial, quem dá as determinações para o comando militar do Planalto é o GSI. Ele fala categoricamente. Essa questão não está esclarecida. Houve apagão da inteligência do governo federal, que tem diversos órgãos, vários sinais foram dados. E aí ele finaliza. Questões que precisam ser esclarecidas e não foram. Eu também não tenho visto a figura do responsável, se eu não me engano, o general G. Dias, a respeito do que se passou. Por que esse curto-circuito? O que houve naqueles momentos em que a Guarda Presidencial e o Comando Militar do Planalto, que obedecem às ordens do GSI, eles não se moveram e não se mobilizaram para isolar o Palácio do Planalto. Está aí uma entrevista contundente do ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, questionando também, né, essa inabilidade ou displicência, ou, né, vocês jogam aí as palavras para vocês decidirem. Isso tem que ser investigado. Alguma coisa aconteceu. Ô Silvio, além do Eduardo Girão, a gente comentou aqui no programa, Marcos Duval, Nicolas Ferreira, Júnior Amaral, todos esses políticos pedem explicações e esclarecimentos em relação principalmente à conduta do ministro Flávio Dino, né? Aqui também o Girão pede esclarecimentos em relação à conduta do general da Reserva, Marco Edson Gonçalves Dias. E aí, o que você acha que pode... Qual é o futuro de todas essas investigações e representações em relação ao ministro, principalmente o ministro Flávio Dino? Essa já é uma pergunta mais difícil. Olha, eu faço coro ao que a Ana disse. Eu acho que o comentário dela é definitivo nesse sentido, né? De que há eventos que aconteceram ali, que se sucederam, que precisam ser analisados. Isso está muito claro. O senador Marcos Duval deu uma ótima entrevista ontem aqui para o Oeste Sem Filtro, uma entrevista com respostas bastante didáticas, ele
ele foi elencando, foi dividindo os grupos pelas características, pelas imagens que foram disponibilizadas, e a gente sempre faz o disclaimer de que nós recriminamos tudo aquilo que aconteceu, os atos de vandalismo e depredação. Mas veja, ele, num dado momento, eu me lembro de ter perguntado a ele, mas do ponto de vista prático, o que a gente pode esperar? Ele falou, olha, uma sindicância, essa comissão de inteligência ali do Congresso Nacional pode tentar alguma coisa, mas ele mesmo lembrou que partiu da esquerda, né, a ideia de vamos fazer uma CPI, a esquerda e os seus satélites e aqueles que jogam juntos, Renan Calheiros, a gente conhece bem esse pessoal já há algum tempo. Eles não, vamos fazer uma CPI, né, o Randolph correndo para lá e para cá, claro. Aí, a partir do momento em que esses episódios vieram à tona, de que teria alertas, inclusive isso foi divulgado pela Folha de São Paulo, pelo jornal Estado de São Paulo, olha, houve alerta. O GSI foi avisado, 18 órgãos, salvo engano, aqui ou 16, foram alertados. Aí então eles recuaram, não é mais para ter CPI porque pode chegar na gente. Então assim, precisa ser tudo apurado. Sobre a fala do Raul Jungmann, que foi ministro do governo Michel Temer, nessa entrevista que ele deu, ele deixou muito claro, como a Ana falou aqui, você não entra no Palácio do Planalto desse jeito com estilingue na mão. Tem ali uma guarda com 40 homens preparados, treinados para esse tipo de situação. Inclusive porque é preciso, muitas vezes, evacuar o presidente da República. Ninguém vai entrar no Palácio do Planalto com um estilingue, ou assim como não entra em outras sedes de governos. Não é assim tão simples. Então tudo precisa ser apurado. Agora, voltando à tua pergunta, será que vai? Hoje em dia, no Brasil de hoje, dia 17 de janeiro de 2023, não sei. E aí, Flávio Morgan, para arrematar o assunto? Eu queria que as pessoas que estão perguntando demais, né, o que pode ser feito, assim por diante, os políticos, inclusive, quem tem algum tirocínio aí para fazer alguma coisa, ouça a entrevista com o Marcos Duval aqui no Oeste Sem Filtro de ontem e também veja também o que eu e o Silvio fizemos, né, com o General Santa Rosa, no Estúdio Oeste na semana passada. Não é sobre a notícia da semana passada, entendeu? Uma aula de história e também uma aula sobre a estrutura até dos prédios ali, inclusive sua relação com os militares. Isso é muito importante. Eu comentei ali que este caso, talvez seja o maior escândalo da nossa história recente, para não dizer, sei lá, em muitas e muitas e muitas décadas o que está acontecendo o que na verdade aconteceu e precisa ser apurado nesse dia 8 de janeiro, por um fator muito curioso. Tem alguns elementos aí que estão completamente fora do lugar. Isso que o Marcos Duval e isso que o Raul Jungmann já comentaram é muito importante. O General Santa Rosa também citou um fator que é extremamente assustador. Por que tinham PMs ali numa área que eles não deveriam estar, ou seja, uma área das Forças Armadas? Se você começa a ter um racha, assim, uma briga entre federais, polícia militar, que é, na verdade, está sob a tutela estadual, assim por diante, você vai começar a ter um racha entre as Forças Armadas, mas aqui não entenda Forças Armadas como as 3 principais forças, ou seja, entre todos aqueles únicos detentores das armas no Brasil, porque nós temos uma lei de desarmamento completamente tirânica, né? E aí você vê que, na verdade, por que, como disse o Silvio, pessoas entraram ali com estilingue, ou seja, num lugar onde estavam presidente frequenta ali, onde os ministros do STF frequentam, tem alguma coisa extremamente estranha. Os americanos conhecem muito o conceito de false flag. Se você comentar isso na história alemã, você vai lembrar imediatamente, não do Capitólio nos Estados Unidos, mas do incêndio do Reichstag, que gerou justamente um fator que foi colocar um chanceler que tinha sido eleito, mas não como presidente. Ele era o subalterno ali. E, de repente, ele é a pessoa mais plenipotenciária na Alemanha em 1933. Se você não está assustado com isso, eu te digo, você precisa ficar assustado. Eu só quero arrematar com uma coisa. Como tudo isso está numa discussão militar pela primeira vez na vida, eu espero que alguém agora, desta vez, acione o Superior Tribunal Militar. Porque ele recusou todas aquelas coisas que envolviam eleições. Falou, isso não é da minha alçada. Agora, investigar inculpações de militares, essa briga eu quero ver. Agora, posso acrescentar um ponto? Diga lá, rapidamente? Ana.
O Flávio trouxe esses false flags, né, que nós vimos aqui nos Estados Unidos também, vários eventos desde 2020, principalmente com o objetivo de derrubar ou, no mínimo, poluir, danificar a candidatura à reeleição de Donald Trump. Mas os americanos, eles são tão preocupados com essa questão da liberdade, as coisas passadas, as leis passadas a toque de caixa, que até diante de um ato de terrorismo absoluto, que foi o 11 de setembro, logo após o 11 de setembro, mais ou menos um mês depois do 11 de setembro, ali meados de outubro, o Congresso americano passou o chamado Patriot Act. Só uma deputada daqui da Califórnia, por incrível que pareça, uma deputada democrata, votou contra. Todos os outros deputados, senadores, todo mundo apoiou o Patriot Act. E o Glenn Greenwald até é crítico desse Patriot Act, e eu também, porque esse Patriot Act, essa lei que foi passada a toque de caixa diante daquele grande histórico ato terrorista, cerceou, amarrou e deu as liberdades dos americanos, liberdades protegidas pela Constituição, e deu um poder tão absoluto para o presidente de vigiar, de prender, de questionar, de interrogar, de entrar na intimidade sem o menor processo legal, que as pessoas elas levantaram aqui o alerta. Peraí, nós estamos com os Estados Unidos, nós demandamos respostas aos atos terroristas, aos terroristas que invadiram o nosso país, mas calma lá. E aí muita gente fala, nossa, mas não era um republicano, George W. Bush na presidência, e você vai criticar. Ora, George W. Bush foi um dos piores presidentes, eu acho, da história dos Estados Unidos, e não é porque é um republicano que a gente vai achar que todos os atos políticos eles são bons. Então, mesmo diante de um ato terrorista real e histórico, como foi o 11 de setembro, os americanos questionaram a medida passada a toque de caixa no Congresso, exatamente porque eles falaram, a partir do momento que o Estado cria tantos poderes para amarrar a gente, não apenas os braços e as mãos, mas amordaçar e entrar na nossa intimidade, para reverter isso é muito difícil. E esse ato foi muito criticado e é criticado até hoje. 19h30. Acabou aí mais um programa, mais uma edição de Oeste Sem Filtro. E para lembrar você que está nos acompanhando, hoje o deputado federal Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, também denunciou o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, por crime de prevaricação. O parlamentar protocolou uma representação junto à Procuradoria-Geral da República para apurar a conduta do ministro diante da invasão às sedes dos três poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. Nós tentamos entrevistá-lo aqui no programa, mas, em razão de problemas técnicos, não foi possível. Amanhã, o deputado estará ao vivo aqui conosco, então você que está nos acompanhando não pode perder a entrevista com o deputado Sanderson. E termina aqui mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia. Começo me despedindo pelos meus colegas aqui de estúdio, Flávio Morgan. Muito boa noite. Muito bom que você, muito pertinente que você lembrou do programa Estúdio Oeste da semana passada. Fica o convite para vocês acompanharem. Tá fazendo comercial antecipado. Não, mas excelente. Comercial atrasado aqui no caso, né? Eu tô fazendo o comercial do programa da semana passada. Mas é atemporal, totalmente atemporal. Vale a pena assistir ao Estúdio Oeste da última quinta-feira. Exatamente. Eu acho de verdade que nós estamos diante do maior escândalo da República. Não estou querendo comparar o Petrolão, que foi um escândalo de somas em dinheiro, mas de escândalo, de destruição da democracia, talvez algo bem mais grave, né, do que ser roubado. E fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, né, no convite aqui para o Oeste Sem Filtro, ainda mais muito bem acompanhado. Obrigado, Ana, obrigado, Paula, obrigado, Silvio, obrigado, sobretudo, à nossa audiência, que está fazendo o Rumble ficar assustado com os brasileiros, né? Olha como que a gente está dominando aqui, a gente chegando mesmo. Boa noite, grande Silvio Navarro, mais um programa. Boa noite, Paula Leal, minha companheira de estúdio aqui, Flávio Morgenstern, meu amigo, e a queridíssima Ana Paula Henkel. Eu quero deixar um beijo aqui para o Augusto Nunes e para o Guilherme Fiuza, que estão em merecidas férias, e, sobretudo, uma ótima noite para você. Amanhã a gente está de volta.
Querida Ana, muito boa noite. Encerramos mais uma edição aí de Oeste Sem Filtro. Muito obrigada, Paula, pela companhia, pela condução do programa. Craque, Silvio Navarro, expressão roubada do nosso querido Guilherme Fiuza, um beijo. Mestre Augusto Nunes, um beijo. Querido Flávio, também é uma fonte inesgotável aí de história. E a nossa audiência maravilhosa. Eu agradeço mais uma vez as muitas mensagens no meu Instagram, principalmente vocês avisando que assinaram a revista Oeste. Muito, muito obrigada. Isso tudo aqui, esse programa existe porque vocês estão aí do outro lado assinando a revista. Boa noite e até amanhã. É isso aí, agora 19h33, estamos encerrando mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Lembre-se de fazer a inscrição no nosso canal do Rumble, deixar o seu comentário e compartilhar o link com amigos, familiares nas redes sociais para que outras pessoas também cheguem aqui até o canal. E hoje, acompanhe às 8h30 da noite o programa As Liberais. A convidada é a deputada federal Bia Kicis, do PL. O programa As Liberais é apresentado por mim e pela diretora de redação aqui da Revista Oeste, Branca Nunes. Uma boa noite e até amanhã.